Irmãos e irmãs da Igreja Batista Simplicidade, e você também que está nos acompanhando no YouTube, estamos em mais um domingo agora também aqui na escola, estamos um período aqui na escola, o hotel está tendo o evento, mas nos reunimos no Hotel Buriti todos os domingos às 10 horas, e hoje estamos naquela semana que foi sequência da Páscoa, né? Os judeus estão num período chamado de Pentecostes. É o período em que eles levaram ali da libertação do Egito até chegarem ao Monte Sinai. Esse período é chamado de Pentecostes, são 50 dias, e o povo chega e ali no Monte Sinai, a presença de Deus toma ali aquela nação, aquele povo escolhido, e Deus ali passa para os seus filhos e filhas ali, para o povo escolhido, os 10 mandamentos, aquela montanha, né, se enche da presença de Deus. E nós, como cristãos, comemoramos a Páscoa, que é a ressurreição de Cristo. Ele é o Cordeiro, né, o último Cordeiro, como pregamos, o Cordeiro Santo que tira o pecado do mundo, e ele ressuscita no domingo de Páscoa. Essa é a visão cristã da Páscoa. Nós somos livrados não do Egito, mas do pecado, da escravidão eterna, e levados para a eternidade com Jesus. E nos 50 dias, Deus também aprove que o Pentecostes judaico fosse o dia, há 2000 anos atrás, que o Espírito Santo tenha sido derramado ali na igreja primitiva, que está ali em Atos 2. Hoje nós vamos iniciar uma série de estudos nesses 50 dias, né, que vai até junho, até dia 8 de junho, quando é o Pentecostes cristão, que é entre Emanuel e o Espírito Santo. Esses 40 dias que Jesus fica com seus discípulos ressurretos, um pouquinho antes também, quando ele dá as instruções de que ele anuncia o Consolador, o Espírito Santo, que é derramado depois de 10 dias que ele é assunto aos céus, né? Jesus, ele se eleva até a presença de Deus onde ele está e deixa o Consolador. Vamos ler esse texto e também estarmos meditando, e hoje vamos trazer o primeiro estudo com o tema Bem-vindo Espírito Santo. O texto base está em João, capítulo 14, de 11 a 27, o Evangelho segundo João, capítulo 14, versículos de 11 a 27. Vamos ler a palavra do Senhor. Creiam em mim quando digo que estou no Pai e que o Pai está em mim, ou pelo menos creiam por causa das mesmas obras. Digo-lhes a verdade, aquele que crê em mim fará também as obras que tenho realizado, fará coisas ainda maiores do que estas, porque eu estou indo para o Pai, e eu farei o que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. O que vocês pedirem em meu nome eu farei. Se vocês me amam, obedecerão os meus mandamentos. E eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro conselheiro para estar com vocês para sempre. E o Espírito da verdade, o mundo não pode recebê-lo, porque não o vê, nem o conhece, mas vocês o conhecem, pois ele vive em vocês e permanece em vocês. Não os deixarei órfãos, voltarei para vocês. Dentro de pouco tempo o mundo já não me verá mais. Vocês, porém, me verão, porque eu vivo, vocês também viverão. Naquele dia compreenderão que estou em meu Pai, vocês em mim e eu em vocês. Quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me revelarei a ele. Disse então Judas, não Iscariotes: Senhor, mas por que te revelarás a nós e não ao mundo? Respondeu Jesus: Se alguém me ama, guardará minha palavra. Meu Pai o amará, nós viremos a ele e faremos nele morada. Aquele que não me ama não guarda as minhas palavras. Estas palavras que vocês estão ouvindo não são minhas, são do meu Pai que me enviou. Tudo lhes tenho dito enquanto ainda estou com vocês. Mas o Conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, lhes ensinará todas as coisas e lhes fará lembrar tudo o que eu lhes disse. Deixo-lhes a paz, a minha paz lhes dou. Não a dou como o mundo dá. Não se perturbem os seus corações, nem tenham medo. Senhor, em nome de Jesus, muito obrigado, Pai, porque nós sabemos que Jesus está vivo, assentado ao lado do Senhor, e o Espírito Santo foi derramado sobre nós. Todos nós que aceitamos a Cristo, nós temos o Espírito Santo de Deus. Que Ele agora fale ao coração de cada ouvinte desta mensagem, como tem falado ao nosso coração, em nome de Jesus. Amém e amém.
Como eu disse, o tema da série de estudos é Entre Emanuel e o Espírito Santo. E o primeiro estudo da série, que vamos fazer agora nesse primeiro domingo, uma semana depois do domingo, o dia da ressurreição, é o estudo Bem-vindo Espírito Santo. Esse é o tema da mensagem de hoje, com base em João. Bem-vindo Espírito Santo. O texto de João 14 marca uma das conversas mais íntimas e desafiadoras de Jesus para com os seus amigos ou discípulos. E geralmente nós sabemos, e quem acompanha, que Jesus ele ensinava através de parábolas, ou seja, uma história que Jesus contava que tinha na verdade uma aplicação e um fundo diferente, que mostrava uma verdade que o mestre queria ensinar. E ele agora começa a falar abertamente, tanto que seus discípulos começam a conversar entre si, a perguntar a ele se ele estava falando em parábolas ou se realmente era verdade, né? E uma das histórias, no caso, que a gente entende que é mais difícil deles entenderem, era justamente o que Jesus começou a contar, que ele não estaria mais com eles. E esse dilema é muito claro na vida desses homens e mulheres, de Jesus ali conversando com eles, certamente 3 anos caminhando com o mestre, e certamente não apenas um vínculo espiritual do que eles viram, mas eles também acabaram desenvolvendo meio que um vínculo paternal com Jesus, algo muito profundo. E Jesus andava também com mulheres, Maria Madalena, Susana, a própria mãe dele, as irmãs de Lázaro. Essas mulheres eram totalmente ligadas a Jesus. E os homens, né, os discípulos, eles tinham Jesus como um pai, como o grande líder, o Messias. 3 anos convivendo com aquele homem maravilhoso. E certamente aquela notícia que Jesus começou a dar para eles, a notícia de que ele não estaria mais com eles, começou a mexer profundamente nesse sentimento, tanto que eles tendem a não acreditar e entender que Jesus estava querendo contar uma história, né? Jesus não era apenas um mestre, ele era o Emanuel. Jesus era o Deus presente, o Deus ao lado. Eles podiam, na verdade, estar ouvindo as suas palavras, mas também tocá-lo, também entendê-lo, também conviver com ele e se apaixonar por Jesus. Aqueles homens e mulheres tinham ele como uma referência, e tanto é que quando Jesus fala para ele, vocês estão comigo, e Pedro responde lá em João, no Evangelho de João capítulo 6, versículo 68, para onde iremos se apenas tu tens as palavras de vida eterna? Como viver sem a presença daquele que revelou o coração do Pai para aqueles homens? A mente deles certamente estava atribulada. E João 16, 29 traz isso. Então os discípulos de Jesus disseram: agora estás falando claramente e não por figuras. Mas não era metáfora desta vez, era um anúncio eminente da partida física de Jesus. John MacArthur, que é um comentarista americano, que tem vários comentários no Velho e no Novo Testamento, diz que a afirmação de Jesus de que ele está saindo e o Pai enviará outro Consolador não é apenas escatológica, é profundamente pastoral. É a resposta à angústia do coração humano diante da separação. John MacArthur está dizendo que era necessário que isso acontecesse e que a vinda do Consolador e de um outro Conselheiro era o plano de Deus para que a igreja se estabelecesse com base no poder e no derramar do Espírito Santo. Aquela sala foi tomada por uma sensação inédita, do medo de ficarem órfãos novamente. E será mesmo? Emanuel está partindo? Jesus, por que o Senhor está indo para algum lugar? Aqueles homens estavam questionando, e muitos já estavam entendendo, já estavam introspectivos. Principalmente as mulheres são mais sensitivas, a própria mãe de Jesus, Maria Madalena. E nós vemos que esse dilema do medo, né, de estar sozinho, é algo que a gente pode chamar do espírito de orfandade que estava naquela sala. Ela na verdade, representa o espírito de orfandade da nossa humanidade, que começou desde o Éden, quando o homem escolheu ficar longe de Deus e se sentiu mesmo sozinho. Nós vivemos em um tempo de multidões, mas que internamente o sentimento é de que estamos sozinhos. Centenas de crianças, por exemplo, hoje vivem a realidade de serem órfãs. Inclusive em países como Haiti, talvez um dos países com o maior número de crianças órfãs do mundo, ou na África, nos campos de concentração. Nós vemos histórias recentes nas fronteiras ali, essa questão da imigração americana que a gente ouve no
noticiário, crianças de 7 anos, uma menina, um menino de 10 anos, em filas, sem os seus pais, que talvez tenham morrido ou sido mortas no deserto, e o coiote, que é aquela pessoa que, né, recebe para atravessar ilegalmente as pessoas, muitos deles deixam as crianças. Foi flagrado fazendo um rapel com uma criança de 7 anos, uma menina, e ele indo embora e deixando ela sozinha ali na fronteira. Que tristeza! Sem saber se seus pais estavam vivos. Enfim, pessoas que moram em prédios cheios de pessoas, mas se sentem sozinhos, condomínios, mas lá dentro estão pensando quantas tragédias, quantos suicídios, de pessoas que internamente não conseguem lidar com esse espírito de orfandade, que é real, ele é silencioso e muitas vezes mortal. De qualquer forma, era a falta de sentido para eles, era que eles não queriam se desconectar do Deus Emanuel, o Deus presente entre eles. O ser humano foi feito para estar acompanhado. Nós não somos feitos para vivermos sozinhos. E esse sentimento de Jesus partindo, estava partindo o coração dos seus discípulos. Luiz Felipe Pondé, um filósofo do nosso tempo, também diz o seguinte: o maior desamparo moderno é o silêncio interior. Nunca fomos tão barulhentos por fora e tão órfãos por dentro. Que sentimento triste! O mundo se torna uma longa ilha de almas solitárias, esperando sem saber pela voz que um dia dirá: não temas, eu estou contigo. Mas Jesus vai ali conversando com eles, e no meio dessa conversa, dizendo que tudo que ele fez, se eles amam, realmente obedeçam, entendam as palavras e apliquem as palavras, porque eu te ensinei. Se você me ama, e todos ali amavam Jesus, mas todos ali tinham uma ideia de que Jesus ia reinar com eles, ali, fisicamente. E Jesus começa a ensinar aqueles homens, nesse final de ministério, nesses últimos dias de ministério, talvez 60 dias, 2 meses que Jesus estaria ali, né, com eles. Ele começa a mostrar que o plano de Deus não era físico, e o reino dele era espiritual. E aqueles homens estavam despreparados para entender aquilo naquele momento. Mas a graça de Jesus começa a ser revelada com o seu anúncio na própria conversa. Jesus fala: vocês não se sentirão órfãos, eu estarei enviando da parte do Pai um outro conselheiro, um outro representante, como eu sou representante de Deus aqui na terra. E ele começa a revelar esse plano de graça. Está lá nos versículos 16 e 17 do capítulo 14: e eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro Consolador, para que permaneça com vocês para sempre, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece, mas vocês o conhecem, porque Ele habita, ou Ele permanece com vocês e estará em vocês. No original grego, nós vemos que esse texto tem algumas palavras muito importantes. Primeiro, fala sobre o Paracleto, quando ele fala que estou enviando um novo conselheiro, ou um advogado, né? Essa figura do Paracleto nós já pregamos aqui, tem uma mensagem que você pode assistir aí, que é Paracletos. Você vai entender bem a figura do Espírito Santo. Mas Jesus fala: estou mandando um advogado, um representante, uma pessoa, um Espírito que irá permanecer com vocês e defender vocês, e ser esse mediador entre você e o Senhor e o Pai, e a mim que estaria ao lado dele. É isso que Jesus estava falando, o advogado, a figura do advogado. O Paracleto é essa figura daquele que está defendendo, que luta pelo seu cliente, como Jesus luta por nós. Ele é nosso advogado. O Espírito Santo representa Jesus e Deus aqui, o Pai, junto conosco. Ele também fala uma palavra importante, que é pneumates aleteias, que é o Espírito da verdade. Um Espírito, aquele que eles conhecem, e que principalmente esse Espírito da verdade queriam conduzir, porque Jesus falava: eu sou o caminho, a verdade e a vida. O Espírito da verdade estaria sempre com eles, e ele estaria, na verdade, permanecendo com eles. Esse verbo menó, que é a outra palavra importante desse texto, o mené, ele significa permanecer. Permanecer num sentido de insistir, de ser constante, de não nos abandonar. Esse é o Espírito Santo de Deus que está comigo e que está com você, e que Jesus iria lhe soprar, encher aqueles homens e derramar em 50 dias, né, ali, aos dias finais ali, iria ter o derramar do Espírito Santo.
um Espírito que é o nosso advogado, conselheiro, companheiro. Ele é também o Espírito da verdade e ele permanecerá conosco até que Jesus volte. Maravilhoso entender que ele transmite a ideia dessa persistência e continuidade, implicando uma presença firme, uma presença duradoura e eterna. Jesus usa a palavra eternidade. Ele nunca nos deixará, assim como estava com ele quando ele falou isso ali, ressurreto para aqueles homens. Afinal, o poder do Espírito Santo, o dínamos do Espírito Santo é que ressuscitou a Cristo dos mortos, e esse Espírito permanece conosco. Essa é a grande verdade daquele que tem fé, daquele que entende e pode até realizar sinais maiores do que o do próprio Cristo. Esse é o nosso vínculo eterno. O Espírito Santo é o selo de Jesus em nós e da sua presença. E o Espírito Santo não é um substituto menor, ou um substituto qualquer, ou apenas um outro substituto. O Espírito Santo é, na verdade, a própria extensão da presença de Cristo, porque é o Espírito dele. O Espírito Santo é de Deus que está em nós. Esse Espírito da verdade, o nosso advogado, o nosso companheiro, ele está conosco. E Deus, através do Espírito Santo, ele também nos traz a paz. É o que Jesus fala. Jesus diz a eles: a minha paz vos dou, não como o mundo dá, mas uma paz que não depende de circunstância. E essa paz, ela é dada pela presença do Espírito Santo. No filme Chosen, nós vemos que o costume dos israelitas é dizer Shalom, Shalom, ou no sábado, Shalom Sabá, que é a paz do Senhor, a paz, meu irmão, ou a paz, um sábado de paz para você. Que bênção isso, que nós também entendamos que o Espírito Santo é esse Espírito de paz. Tanto é que no versículo 27 Jesus diz deixo-lhes a minha paz eu lhes dou, não a dou como o mundo dá. A paz que ele oferece não é ausência de conflitos, ausência de dificuldades. Afinal de contas nós temos aflições, mas Jesus diz: eu venci o mundo. Essa paz é a certeza, é o árbitro do nosso coração, é a certeza que nos faz entender que estamos no caminho certo e que ele sempre está conosco, que não estamos sozinhos. Por isso ele diz: vocês nunca se sentirão órfãos, entendendo e recebendo o meu Espírito, o Espírito Consolador. No Catecismo Maior Presbiteriano de Westminster, eu fui pastor da igreja presbiteriana também, sou agora da igreja batista, mas na pergunta 9 do Catecismo Maior diz o seguinte: quantas pessoas há na divindade? A resposta é: há 3 pessoas na divindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, e essas 3 são um só Deus, da mesma substância, iguais em poder e glória, embora distintas pelas suas propriedades. E a pergunta 10 responde quais são a distinção entre eles, E a resposta da pergunta 9, quais são a distinção entre eles, ele diz que o Filho foi gerado pelo Pai, que é Jesus. Já o Espírito, ele procede do Pai e do Filho, esse é o Espírito Santo. Então, nós vemos que essas definições dizem que ele não é qualquer conselheiro ou outro qualquer, mas ele é o próprio Deus conosco, o próprio Espírito dele conosco, não a presença física, mas espiritual de Deus, que é o mesmo Deus em poder, em essência, em sabedoria. Esse é o Espírito Santo que está conosco e gerado pelo Pai, procedente, que vem do Pai e do Filho que está à direita dele. Nós cremos nessa verdade da palavra de Deus. A graça aqui é dupla, ela é a presença constante do Espírito Santo habitando, mas também é uma paz sobrenatural que ultrapassa a razão humana. Nós vemos que essa é a principal aplicação dessa verdade maravilhosa. O Espírito Santo vai sempre deixar você com a sensação de que você está bem acompanhado. Nós que às vezes sentimos solidão, às vezes nós sentimos tristeza, mas nós podemos colocar o nosso joelho no chão, nós podemos clamar, porque o nosso Pai escuta. O Espírito Santo dele está intercedendo por cada um de nós com gemidos inexprimíveis. É isso que nós queremos. Então quando estamos aflitos, nós podemos clamar, e o Espírito Santo de Deus continua clamando por nós. Hoje nós vivemos um tempo, no tempo do Espírito Santo, do Consolador, do Espírito da verdade. Há 2000 anos
esse espírito da autoridade para a igreja, inspira cada palavra, cada louvor, toca o nosso coração. O Espírito Santo é como se fosse aquela comunhão, a energia da igreja, que faz com que nós possamos nos sentir irmãos uns dos outros. Ele é o selo de Deus, Ele é a marca do Senhor. O Espírito Santo é aquele que nós temos quando nós verdadeiramente declaramos que Jesus Cristo é o Filho de Deus e o Senhor das nossas vidas, e assim nós recebemos o Espírito Santo. Que maravilha! Isso nunca vai te abandonar, meu irmão e minha irmã. Você que está ouvindo, olha, você nunca será abandonado se você confessar o nome de Jesus, porque o que acontece é que você recebe o Espírito Santo. É Ele que vai te ajudar na sua caminhada, na santidade que é dia a dia. Nós nos convertemos, nós somos transformados pelo Espírito Santo. Ele que nos dá a fé que nós precisamos. Ele também nos ajuda, Ele nos santifica. E o nosso processo é obedecer, é mostrar que amamos a Jesus. E o Espírito Santo estará sempre conosco. O Espírito Santo, Ele ainda está conosco, mas agora Ele também anuncia que outra pessoa está à porta. É interessante essa imagem que nós colocamos, né? Jesus abre a porta, abre as portas para a chegada e a vinda do Espírito Santo ali em Pentecostes. E o Espírito Santo está com a igreja, e nós cremos que Jesus, Ele também agora está à porta. O Espírito Santo está abrindo a porta nesses últimos dias que nós temos visto realmente que estamos observando sinais de guerras no Oriente Médio, sinais de tragédias climáticas, pandemias, tantas situações, sofrimentos, situação difícil, perseguição da igreja. Meus irmãos e minhas irmãs, o sinal está claro. O Espírito Santo está indicando que Jesus está à porta. Afinal, em Apocalipse 3, o próprio apóstolo João 3,20 diz que Jesus diz: eu estou à porta e bato. Hoje quem está à porta então é o próprio Rei dos Reis. Jesus veio como servo sofredor, morreu em nosso lugar, mas o Espírito Santo está aqui nos consolando, nos levando até o final da nossa vida de fé aqui na terra, para vivermos a eternidade com Jesus. Mas que Ele está à porta, quem está à porta agora é o Rei dos Reis. É Ele que nessa manhã está falando ao seu coração. Ainda é tempo, estamos no tempo da graça, e Jesus está à porta, assim como o Espírito Santo estava à porta daqueles homens que o receberam de coração e receberam ali em Pentecostes. Nós estamos indo para o final, e hoje podemos ver que vamos ver essa porta que é o céu se abrindo, é a Jerusalém de Deus sendo ali estabelecida pela eternidade, e o Cordeiro Santo que tira o pecado do mundo estará reinando eternamente. Nessa cidade não há necessidade nem de sol, porque a glória de Deus vai iluminar todas as coisas, nem de templo, porque a presença dele será o templo naqueles dias. Que maravilha! Timothy Keller, um pastor que já não está mais conosco, lá da Redeemer de Nova York, ele disse o seguinte: a verdadeira paz não é a ausência de problemas, é a certeza da presença daquele que venceu o mundo e prometeu voltar para nos buscar. Assim como Joel profetizou em Joel 2, ele profetiza que um dia seria derramado o Espírito Santo, e os nossos filhos e filhas, falam, até os servos receberão do Espírito Santo. Essa profecia é feita praticamente 400 anos antes de Jesus. Ela se realizou ali. Aqueles homens estavam vendo aquela criança de Isaías também, que era o menino que haveria de nascer. Eles estavam vendo ali o homem de dores, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Essa profecia se cumpriu, e Jesus diz: eu voltarei. Apocalipse diz que Ele está à porta. Nós constantemente estamos recebendo a volta de Cristo. Quando você morre, quando você deixa o Cronos, que é o tempo do ser humano, você entra na eternidade, Jesus já voltou para você. Você já está na eternidade com Cristo, se você o aceitou. Hoje é dia, hoje pode ser o seu dia, hoje pode ser a sua oportunidade. Me compartilharam hoje aqui no culto, estavam compartilhando comigo de um rapaz que passou a vida com problemas, com grande dificuldade, nos últimos 2 anos aceitou a Jesus, estava firme, e agora sofreu um acidente, mas ele se preparou. Deus tocou o coração daquele homem, e ele hoje está com Deus, na presença dele, porque ele reconheceu Jesus como seu Salvador. A profecia de João, de Apocalipse, de que Jesus viria, dos próprios lábios de Jesus, que ele voltaria. Afinal, Jesus disse àqueles homens também: eu estou indo fazer morada, preparar um lugar para vocês, mas eu voltarei.
Esse tempo é o tempo da graça, esse tempo é o tempo em que o leão da tribo de Judá está aguardando o momento que só a Deus pertence. Mas nós já estamos há 2000 anos, chegando aí 2033, será 2000 anos da ressurreição de Cristo. Como será que está a humanidade? Quais os sinais? Você está atento a esses sinais? Ele permanece conosco, o Espírito Santo permanecerá conosco, e assim por toda a eternidade, porque o Espírito Santo irá regar a nossa comunhão na eternidade. Que maravilha, meu irmão. Essa palavra de hoje é uma palavra que ela quer dizer a você que você não precisa ficar se sentindo só. Você tem um Pai celeste, eterno, que não morre, que não erra, um Pai que te entende como filho e filha dele amado. E você, como você está? Você está entendendo isso? Você já reconheceu a Jesus como seu Salvador? Você já realmente tem essa certeza que que Jesus é o Filho de Deus e morreu por nós? Você aceita? Ou você está vivendo um Jesus histórico, as coisas que você está ouvindo, as séries que são muito bonitas, mas você teve um encontro pessoal com Jesus? Essa é a manhã para você carimbar, para você ser marcado com a marca da promessa, que é o Espírito Santo de Deus. E eu sei que se você orar comigo essa oração, você que está ouvindo aí, você acreditar nisso, você vai estar recebendo esse selo, e o seu nome está sendo escrito no livro da vida. E o mais importante, você vai receber o Espírito Santo de Deus, que permanecerá na sua vida. Vamos orar? Senhor, em nome de Jesus, se alguém que ouviu essa mensagem está ouvindo aí, Senhor Deus, de alguma forma, seja em casa, no caminho do trabalho, Deus, nós agora pedimos, se essa pessoa entendeu essa mensagem, ela quer receber o Senhor como Salvador e reconhecer que o Senhor é Filho de Deus e que o Senhor está vivo ao lado do Pai, eu creio, Senhor Deus, que nesta manhã, onde ele estiver, está recebendo também o Espírito Santo de Deus, o Espírito da verdade, aquele que andará sempre com ele e permanecerá no seu coração. E eu creio que hoje é um dia esse é um momento de salvação, em que nomes estão sendo escritos no livro da vida, e que o Espírito Santo está agora enchendo corações nesta manhã. Senhor, que ninguém mais se sinta só, nenhum dos seus filhos e filhas, que todos possam entender e recorrer, Senhor Deus, ao Espírito Santo, que está sempre ao nosso lado, que nós possamos ser sempre direcionados para a oração, para buscarmos a Tua face nos momentos de dificuldade, para que o Senhor sempre nos dê a paz, que é o árbitro do nosso coração, em nome de Jesus. Pai, nós declaramos que o amor de Deus do Pai, revelado em Cristo, o Emanuel, o Deus conosco, que habitou e deu a sua vida por amor a nós, esse amor encha cada um de nós, transborde para a igreja e para a cidade de Campo Grande, e alcance quem está ouvindo essa mensagem, que é a graça de Jesus, que é a graça salvadora, do Evangelho da cruz, da ressurreição, da transformação e do selo do Espírito Santo que permanece entre nós, que essa graça encha a nossa vida, que ela agora, Senhor Deus, seja graça perante homens, perante o Senhor, e que a paz que só o Senhor Jesus pode dar através do Espírito Santo, e a consolação do seu Espírito esteja em nossos corações, e se estenda para os filhos, para os nossos filhos e para os filhos dos nossos filhos, e nós declaramos isso até que Jesus venha, e Ele está à porta, e que o Senhor venha. O Espírito e a noiva clamam: venha, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém e amém. Que você, meu irmão e minha irmã, que ouviu essa mensagem nessa semana, esteja recebendo essa certeza que o Espírito Santo permanece sempre ao seu lado, que seja uma semana sem solidão, uma semana que você sinta a presença do Espírito da verdade, o Espírito Santo esteja com você, em nome de Jesus, amém e amém.